Boa tarde, ouvintes e espectadores da Rádio, Jornal e TV Destaque de Esteio, Rio Grande do Sul. Gostaria de mandar uma saudação para os moradores da região metropolitana de Porto Alegre, né, que estão nos acompanhando. Né. Hoje estou aqui com um convidado muito especial, um cara que eu admiro muito, tenho um respeito imenso por ele, que é o Richardson Luz, que é roteirista e cineasta independente. E é ator. E dos bons. Não, ator não. Pretendente mas cineasta. É ator também. Mas ator não, É. não, tá louco. Eu e o... Mas agradeço a deferência. Agradeço. Mas somos do meio. Né? O Richardson e eu somos cineastas independentes, como muitos sabem, né? Então, hoje nós vamos abordar o assunto do cinema independente da região metropolitana de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Porque, querendo ou não, a vitrine para o Rio Grande do Sul é Porto Alegre. Independente se tu mora em Pelotas, que é uma cidade muito cultural, Rio Grande também é muito cultural, né? Caxias também. Porto Alegre é a capital, então certamente o pessoal às vezes não tem oportunidades lá e vem para cá, né? Então gostaria muito de agradecer a tua presença. Obrigado. Né? Eu agradeço o convite também. Né? Hoje o programa vai estar demais, né? Não percam, né? Que agora a gente vai chamar eu vou chamar os nossos inigualáveis apoiadores, né? Da Rádio Destaque, né? Confiram aí. Voltamos, porque tudo que vai, volta. E o que foi, um dia vai voltar, e o que vai voltar, um dia também vai ir, né? Já foi. Às vezes eu faço essas piadinhas de Dilma que fala, porque a Dilma falava assim, né? E eu acho engraçado isso aí, né? O Richardson, eu conheci ele há um ano mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos um ano na mostra do Nicanor, né? Mostra do Nicanor, que o Nicanor é o curador da mostra de curtas independentes na Casa de Cultura Mário Quintana. O Richardson é um cara que eu admiro muito porque ele é um roteirista, um exímio roteirista, e vive me dando dicas. Então, se alguma coisa tá boa nos meus roteiros nos últimos tempos, é graças ao Richardson, né? Graças às dicas que ele me dá, né? E, como eu falei, hoje o programa vai ser relacionado especialmente ao cinema independente. Nós fazemos cinemas, nós podemos considerar até cineastas até profissionais, querendo ou não, né? Por mais que nós não sejamos formados em URGS, em PUC, não sei onde é que... Né? Mas a gente faz nosso trabalho com muito amor e muita dedicação, né? Então a primeira pergunta que eu te faço hoje é:
como é que iniciou assim tua carreira assim como roteirista e cineasta? Quando tu teve a ideia de, ok, vou virar... Em primeiro lugar, eu sou muito chato na questão de correções, né? À vontade. Eu meio que corrijo assim as coisas. Primeiro, eu não tenho carreira como cineasta, tá? Eu não tenho carreira, então vamos deixar bem clara a coisa. Eu não gosto de usar a palavra amador, né? A gente meio que evita essa palavra porque o amador assim dá um aspecto de coisa meio enjambrada, coisa parecida, né? Sim. Mas a gente tenta então classificar isso como assim um cineasta independente. Né? Melhor forma para definir, né? Acho que sim. Eu estou tentando. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: eu como cineasta independente comecei lá na minha infância com uma influência do meu pai. Meu pai não era cineasta também, tá? Mas ele participou de um filme que, se vocês buscarem na internet, vocês vão achar. Um certo Capitão Rodrigo, tá? Do Anselmo Duarte, 1972, acredito eu. Ele era... baseado no Érico Veríssimo. Na verdade, no Capitão Rodrigo do Érico Veríssimo. Isso, Tempo e o Vento. Tempo e o Vento. Ontem eu estava assistindo o Tempo e o Vento. É a mesma história. Que é uma obra-prima da nossa o Tempo literatura. Aqui com a Cleo Pires e tal, estava sendo contado de uma outra forma, que é a Cleo Pires... Uma maneira mais épica, no caso. Isso, uma maneira mais épica. E também é a avó dela que está contando a história, etc. Ela está no berço de morte, ali aquela coisa no leito de morte. O meu pai, então, ele participou dessa produção do Anselmo Duarte. Em 72. Em 72, isso, né? Eu tinha ali uns 8 anos de idade, talvez. Eu não participei de nada, mas eu fiquei sabendo, eu tenho fotos dele, inclusive. Que legal. Né, com o figurino dele, tudo. Ele participou em 2 ou 3 cenas ali, né? Ele era o quê? Um soldado? Não, ele era um morador da cidade que frequentava ali. Numa cena, é a cena do duelo, né? Entre o Rodrigo e o... Isso, quando o cavalo do Bento está chegando, ele grita, é o cavalo do capitão. E aí, não é o cavalo do capitão. E essa é uma ponta, que ele faz. Outra ponta é quando tem um desfile do pessoal germânico que está chegando na cidade. Ele, na janela, ele diz assim: eu prefiro nossas chinocas do que essas alemoas. Essa foi uma frase dele. Legal. E essa está em plano médio, janela, plano médio, ele meio corpo com outra pessoa, e ele comenta isso. Ele comenta, né? A pessoa. Prefiro as nossas chinocas do que dessas alemoas. Então, isso me influenciou um pouquinho, né? Lá pela minha adolescência, eu tô hoje já na meia idade, né? 51 anos. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu comecei a praticar artes marciais. Legal. E aí, com essa corrida das artes marciais, a gente passou a querer filmar, né? Porque a gente via filmes do Bruce Lee. Eu ia falar agora, certamente tinha essas influências na época, né? É um ícone, né? Então a gente acabou tendo esse desejo de fazer filmes como o do Bruce Lee. E por que Cargas d'Água eu não me lembro, mas eu sempre disse, eu quero escrever, eu quero ser o roteirista. Quero ser o roteirista. Então eu comecei a escrever as histórias num caderninho mesmo, aqueles caderninhos pequenos. Né? Aqueles de 48 folhas. Isso, aqueles de 48 folhas. Eu escrevia as histórias de forma muito tosca mesmo, né? Aí depois, um tempo depois, eu comecei a buscar então livros, literatura sobre isso, né? O primeiro livro que eu tive foi sobre roteiro, do Ivo Mansa, um Cinema de Bolso. Cinema de Bolso. Ele é desse tamanho assim, cor de laranja. Os caras na internet também vai ter ali a capa do livro. E ali eu comecei, mas o roteiro não é como eu estava escrevendo, é de outra maneira. Né? Até ele ensinava de maneira lá 1950, 1940. Ou seja, uma maneira mais antiquada do que agora. Mais antiquada que agora. Ou seja, uma folha dividida em 2 partes. Num lado, uma coluna, tu escreve a imagem. No outro, tu escreve som, diálogo, música, etc. É uma outra... Também, se tu for ver, né, o Richardson, isso aí tu descobriu em 80 e poucos, 90? Por aí. Então tu vê como mudou, como eu estava falando agora, teu pai, ele fez a ponta no filme O Certo Capitão Rodrigo, né? Então tu vê que o quanto que o cinema mudou de lá pra cá. Mudou muito. Isso aí vai ser um assunto que eu vou abordar logo mais. Mudou muito. Né? Então quis abrir esse parênteses, porque que a gente falou agora, a folha era dividida em 2. Em 2 partes. E nós que somos roteiristas, a gente sabe que um roteiro se escreve. Cena 1... Cabeçalho. Cena 1, interna. Linha de ação.
Nome do personagem, não, diálogo. A cena é assim, cena 1, interna, Interna, estúdio de rádio, dia. Está um dia, tá aula. Aí Maurício e Richardson conversam. E aí a gente bota ali as falas, né? Isso. Então, como tu falou, se fosse nessa metodologia mais antiga, que foi os anos 50, eu já me perderia muito. Porque talvez seja mais técnico do que... Bem mais porque técnico. tu vai ver ali, como tu falou, dividido o som e a imagem. Isso, e ele mostrava, inclusive, ali nessa coluna 2, ele mostrava o enquadramento. Plano médio, figura inteira, plano geral, né? Ele dava o enquadramento, Maurício e Richardson, né? Plano médio, PM. Plano médio, Maurício e Richardson conversando sobre cinema na mesa, né? Próximo deles há uma caneca branca e uma garrafa de alumínio, sabe? Tudo isso muito descrito. Detalhadamente. Isso, numa das colunas. Na outra, aí Richardson diz, blá, 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 blá. Maurício diz, blá, blá, blá. Barulho de chuva caindo. Barulho de chuva caindo, pode até ter ali assim. Não, e é legal que a gente estava conversando agora, que a gente estava vendo, né, em relação ao roteiro, que também vai ser um outro assunto que eu vou abordar daqui a pouco. Claro, vamos abordar. O roteiro, ele é uma coisa muito importante na história. Né? Sim, e é fundamental. Vamos só terminar esse assunto que a gente estava no início, claro, contando. Claro. Bom, então aí comecei a escrever. Depois lá, digamos assim, eu juntei um determinado número de histórias. E, na verdade, a gente começou a gravar alguma coisa, mas naquele tempo nós não tínhamos celulares, não tínhamos câmeras digitais, não tínhamos, enfim, as DSLR que temos hoje, que tu grava numa resolução ótima. Nós não tínhamos tecnologia. Era tudo em película. E o que é pior, não tínhamos tecnologia e não tínhamos dinheiro também. Vai, imagina. Pior ainda. Pior ainda, cinema antigamente. Um rolo de filme, um amigo meu comprou uma câmera, o Marco Aurélio. Ele comprou uma câmera de Super 8 que era sem som. Sem som? Sem som, era só o filme. Mas cada filme daqueles custava, naquele tempo, R$15 o rolo de filme de 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. Imagina. Tá? Então eu não tinha conhecimento técnico para fazer um filme com aquela tecnologia. Então isso ficou um pouco congelado por alguns anos, né? Em 2010, quando eu descobri a câmera DSLR, quando eu descobri a câmera digital, eu até peguei uma TechPix da minha mãe, a melhor câmera do mundo, a TechPix. Né? Peguei a câmera fazia milagre. Exato, peguei emprestado da minha mãe e fiz no meu trabalho, eu fiz um filmezinho sozinho, né? Que se chama Inimigo Oculto. Tá? Inimigo Oculto. Inimigo Oculto, exatamente. Isso produziu em? Eu produzi em 2010. 2010. Que foi o teu primeiro filme. O primeiro, digamos assim, nessa era digital, digamos assim, né? Então eu estava sozinho no serviço e comecei a gravar a mim mesmo. Ou seja, eu queria fazer o cara chegando no serviço. O que eu fiz? Botei a câmera lá do lado da porta e eu caminhando. Depois eu cortei. Fiz a câmera, botei a câmera do lado contrário, eu chegando na porta, abrindo a porta, cortei, botei a câmera dentro do trabalho, fechando a porta, saí, deixei ela gravando, saí, peguei, abri a porta, entrei, cortei, e assim fui, e fui montando. Então, e aí depois... Quanto tempo tu levou produzindo CNC? Olha, foi um dia inteiro, começando de manhã e terminando... de gravar, eu terminei no mesmo dia, mas para editar foi outra história. E a duração final ficou quanto tempo? O total ficou 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, tá. Então assim, então o meu envolvimento com o cinema foi esse. Aí eu entrei para um grupo de cineastas no antigo Orkut. Lá eu comecei a buscar muita informação, comecei a ver como é que se escrevia um roteiro realmente, aquela coisa toda. Depois do Orkut migramos para o Facebook, né? E aí, que é uma mudança... No Facebook eu fundei um grupo chamado Roteiristas Independentes, que eu faço parte. Hoje está com 16.900 e alguma coisa de membros. Todos os dias eu vejo postagem, às vezes até eu faço postagem lá. Isso. E é bacana, né, Richardson? Vamos abrir um pequeno parênteses aqui, só para a gente falar um pouco do grupo. Claro, sim. Porque o grupo ali, o Roteiristas, todos os dias eu vejo dúvidas do pessoal. E é bacana de tu ver essas dúvidas. Tu vê que o pessoal realmente, sim, tem interesse em querer conhecer mais. Seguido eu vejo, quantas páginas tem que ter um capítulo de uma série. Isso. E eu também tenho essa dúvida, porque há um tempo atrás, né, eu estava escrevendo uma série, né, e aí uma minissérie, na verdade. Não sei se é uma minissérie, uma série.
né? Teria 10 capítulos, né? E eu sei que cada página tem 1 minuto. Mas a gente sabe que na prática não é isso. Sim. A gente sabe que às vezes, entende? Às vezes tu bota ali uma página no roteiro só de diálogo, dá 20 segundos, 30 segundos, dependendo do caso. E outra coisa também, em relação à descrição da cena. Tal que a gente está falando agora ali da sala. Às vezes, numa cena, que nem o último filme do Tarantino, por exemplo, Os Oito Odiados, a cena inicial, que é uma tomada que foca acho que é um gárgula, né, no gelo. Aquilo ali tem 3 minutos, com todos os créditos e tudo, né? E depois também eu vou tocar um pouco nessa questão de influências de roteiro, né? Sim, sim. E a gente vê, né, o quanto que talvez no roteiro ali esteja só uma descrição assim, ó. Câmera tal, desce em maneira contra-plongée, tal, pega ali tal coisa. Créditos iniciais. E às vezes tu não vê nada atrás do... Que é no filme Tarantino que eu tô falando. Tu não vê nada. Ela pensando, tu vê é uma carroça, se não me engano, que chega, né? E aí chega, né? E demora uns 3, 4 minutos aquela cena. Sim, né? sim. E a gente sabe, né, que o roteiro... É o estilo, isso tudo vem do estilo de escrita, né? Do próprio roteiro. Mas só para concluir, então, daí essa parte de... Aí como eu vi que na era digital dá para produzir, aí eu comecei a reinvestir, digamos, em conhecimento, né? Comprei muitos livros, adquiri muitos livros, comecei a praticar mais, comecei a escrever mais, abri uma conta, eu baixei um programinha chamado Celtics, né? E comecei a escrever meus roteiros ali, comecei a imprimir, enfim, comecei a estudar realmente essa parte de roteiro. E hoje estou aí, né, com alguns curtas já escritos, alguns filmados, né? Nós temos uma produção. Eu conheci um rapaz, o João Andriotti, um grande amigão meu, que ele... Abração, João. Ele é daqui se eu não me engano é de Esteio ou Canoas, eu não me recordo agora bem a cidade que ele mora. Mas ele me ajudou, ele tinha uma ideia e ele pediu para que eu escrevesse o roteiro. Então, através de muitas conversas, muitas reuniões, eu escrevi, né, o roteiro de um filme chamado Quem São Eles. Esse filme está na pós-produção agora, na fase de edição, finalização, e vou te dizer que vai ser o melhor filme, curta-metragem, já realizado de ficção científica no Rio Grande do Sul. Mas é ficção sci-fi? Ficção sci-fi. Sci-fi, deve ser, então... Então vai ser muito legal. É um curta-metragem, a história vai ter OVNIs envolvido, vai ter abdução envolvida, homens de preto, etc. Tipo Contatos, aquele do Spielberg. Qual? Não é que vai ser igual, entende? Mas não digo com base, mas no caminho daquele do Spielberg, Contatos Imediatos de Quarto Grau. Mais ou menos. Porque às vezes a gente fala, porque eu escrevi um filme de determinado assunto, o cara já pega uma referência grande, assim, né? Sim. Que nem aquele que eu fiz do boxe. O pessoal sempre fala, o rock tem nada a ver com rock, história, se for ver, né? E às vezes assim, escreve um filme de algum assunto, um filme de super-herói, o super-herói tem alguma característica que lembra o Batman. Sim. Entende? Eu cito assim um super-herói... Eu, na verdade, esse roteiro, quando eu escrevi com o João, na verdade, ele foi só me dando ideias, eu fui dando as ideias para ele aprovando ou reprovando, né? Então eu tive muita liberdade para criar. Isso é bacana. Muito importante isso aí, né? E assim, a minha inspiração, digamos assim, eu posso dizer que ela veio mais de histórias que eu ouvi contar. Meu pai era um pouco ufólogo também, né? Delegado de polícia, ator de cinema, né? Ponta, né? E ufólogo. E ele me contava muitas histórias, né? E eu li muita coisa também sobre histórias de abdução e tal. E eu coloquei um pouco isso, né? Os homens de preto, histórias de perseguição, assim. Então a gente foi colocando um pouquinho de cada tempero, digamos assim, nesse filme. E aí tu vai misturando e fica uma coisa legal. Eu vou dizer para vocês, olha que realmente o filme tem promete. Alguma data prevista assim para ser lançado? Nós queremos ainda no primeiro semestre de 2018 estarmos com esse filme participando de festivais, de amostras fechadas, né? Porque a gente não pode colocar no Facebook, porque senão ele perde o ineditismo e a gente não pode participar de muitos festivais, né? Agora, vou dar uma dica. Certamente já deve saber do Cine Esquema Novo. Sim. Que vai ser em novembro. Né? Então, com certeza estaremos lá. Provavelmente eu vou tentar participar, né? Que esse ano eu quero produzir um curta com o Carlitos também. Sim. Né? Na verdade, eu quero fazer... Esse ano provavelmente vai ser meu último ano trabalhando em cima do Carlitos. Né? Então... Quero ver se ainda consigo produzir o Vida Nova. Vou aposentar ele. Vou aposentar ele por um tempo, né?
Ou talvez no ano que vem, ainda não é nada, né? Tem que ver como vai ser a questão da produção esse ano, né? Sim. Porque eu me sinto, às vezes, não é que eu me sinto preso ao personagem, longe disso, mas eu sinto que, com certeza, acho que o ator, o roteirista, o diretor, ele tem ideias. E eu, como roteirista, eu tenho muitas ideias para filmes e tudo mais, eu vivo escrevendo. E eu quero produzir outras coisas. Claro, eu adoro o personagem Carlitos, graças a ele eu ganhei um pouco de sabe que, né? por exemplo, assim, tu falou agora isso aí, eu me lembrei de uma coisa. Já me perguntaram assim, qual é o teu estilo? Tu escreve tu escreve para o quê? Drama, comédia, etc. Eu só não escrevo para questões assim pornográficas. Não. Sabe? O resto tudo eu tenho ideias, tenho noções, tenho projetos assim. Não, é bacana. O que acontece? Quando eu tenho uma ideia, a primeira coisa que eu vou escrever é uma logline. Sabe o que é uma logline? Conte para nós. Tá bom. Uma logline é uma frase, tá? Uma sentença única que resuma um filme. Tá? Então, por exemplo, Titanic. Como é que tu resumiria o filme Titanic numa só frase? Botar assim, mulher rica conhece rapaz pobre e na viagem do Titanic e se apaixona. Que ele vai afundar, todo mundo sabe. Sim. Né? Que ele vai afundar, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mulher rica que conhece rapaz pobre no Titanic e se apaixonam. Pronto. Né? Ou então assim, poderíamos até botar um elemento a mais aí nessa logline. Rapaz pobre conhece moça rica no Titanic e se apaixonam e enfrentam todas as dificuldades inerentes dessa união. É uma frase que define bem o filme. Né? Sim. Então, assim, claro que isso aqui nós estamos fazendo um exercício livre. Sim. Né? Então, mas a primeira coisa que eu tenho é essa ideia. E eu tenho, então, meu banco de loglines lá. Da logline eu passo para a sinopse. A sinopse eu desenvolvo mais. Eu já ponho um nome no personagem, né? Eu já coloco um ambiente, eu já incremento um pouquinho mais. E aí depois eu parto para o argumento. O argumento eu vou escrever o que realmente acontece no filme. Vai contar a história. Como se eu estivesse contando para ti aqui. Sim. Uma história, né? Olha, eu vou te contar uma história de um rapaz que foi pro Titanic. Ele estava com os amigos dele numa cidade lá e tal, e numa aposta de jogo, ele ganhou um bilhete. Né? E na verdade ele não ganhou, ele ganhou vários, porque os amigos dele também ganharam, Sim. né? E eles foram pro navio. E nesse navio ele conhece uma moça e se apaixona, só que a moça tá noiva de um magnata, né? Nesse navio eu estou te contando a história. Tô contando a história em detalhes. Assim é que eu vou escrever o meu argumento. Eu não vou citar cena, eu não vou botar diálogo, eu vou apenas contar o que acontece no filme. Sim. Esse é um argumento. E uma outra uma perguntinha, assim, que é uma Faça. dúvida, não só minha, mas acredito que de quem também está acompanhando. Dá para partir diretamente do argumento pro roteiro ou tem que ter o germe o germe seria a logline. E da logline tu falou que vai para sinopse. Sim. Mas tu já tem um negócio na cabeça pré-montado, já partir pro argumento e do argumento já partir, nem terminar o argumento, mas já saber como vai terminar e já começar o roteiro. Ou talvez começar diretamente no roteiro. Tu acha que é um caminho perigoso pro roteirista? Eu já fiz muito isso, Maurício. E vou te dizer assim, que quando tu escreve o roteiro direto, por exemplo, tu tem uma ideia, vou escrever, digamos que o Titanic não tenha sido escrito aí, né? Vou escrever uma história que vai acontecer dentro do Titanic. Então, assim, aí tu pega e escreve lá, cena 1, como é que eu vou começar? Esse cara podia estar aonde? Ele já começa dentro do, sabe? Tu já começa o roteiro com muitas dúvidas. Sim, isso acontece muito comigo às vezes. Exatamente, isso é o reflexo do quê? De tu estar começando o roteiro já diretamente. O reflexo da ansiedade também, né? A ansiedade, porque eu estou escrevendo um filme. Essa é a palavra que eu ia usar. Eu estou escrevendo um filme agora, né? Ambientado em Porto Alegre. E eu tenho o argumento, tudo, né? Até essa questão da logline, da sinopse, já estava montado, tudo. Mesmo assim, às vezes eu me perco em alguma coisa. Porque eu sinto que falta um elemento ali. Falta o teu argumento. Na verdade, falta um elemento ali. Não é o argumento. O argumento está pronto. Tá. Mas eu sinto que quando na prática da escrita do roteiro, eu sinto que entre as cenas falta alguma coisa aí no meio. Ou talvez eu esteja pensando, talvez falte, mas não falta. Não sei se isso já aconteceu contigo. Sim, claro. Às vezes falta por exemplo, eu estava escrevendo uma história que ocorre no Rio Grande do Sul em 1970, por aí. 75 para 80. E eu tenho o início do filme, a cena, tudo, né? E tenho o final do filme.
Só não tem o meio. O meio eu ainda tô pensando no... Por quê? Porque eu não escrevi o argumento. O argumento. O que eu tenho? Eu tenho a ideia, da ideia eu parti direto para o roteiro. O que eu fiz agora? Recuei. Eu digo, não, vou escrever o argumento. Então aí no argumento já me surgiu uma ideia. Vai ter uma briga de bar, né? Vai ter uma briga de bar. Essa briga de bar vai ter uma função lá no final do roteiro. Essa briga de bar vai ser uma briga de facão, tá? E aí ali eu vou colocar a arte da dança dos facões. Vou colocar os atores a fazer um ensaio de uma coreografia. E essa luta ela vai ser completamente coreografada com a dança dos facões. Que legal. Para isso eu vou precisar de um especialista nessa arte, né? Ou seja, vai ser uma coisa bem complexa. Esse folclore, exato. Eu vou precisar de uma produção um pouco mais acurada, tá? Então assim, para qualquer roteirista, eu daria o seguinte conselho: começa com a sua ideia. Escreve uma frase que sintetize a tua ideia. Minha história conta a história de um rapaz, uma moça, enfim, qualquer pessoa, né, que vai passar por tal coisa assim, assim, assim. Por exemplo, jovem atropela ciclistas, né? Uma história que Exato. Acontece, de fato. Que acontece, o jovem atropela ciclistas e ao socorrer esse ciclista, né, ele é morto pelo restante dos ciclistas ali, né? Os ciclistas matam ele porque acham que ele fez de propósito, coisa parecida assim. E aí o pai dele fica sabendo da história, né? Como aconteceu as coisas. Isso seria uma sinopse. Isso seria, eu tô tentando sintetizar porque eu não sintetizei ainda, mas seria a logline. Tá? Não, porque eu tô falando logline, ali o rapaz atropela o ciclista e os outros ciclistas se reúnem mais. Isso. Então eu poderia começar a logline assim: após ser morto, né, após atropelar e ser morto por grupo de ciclistas, ou até de repente nem um grupo de ciclistas, um grupo de pessoas que estavam andando na rua, né, ele atropelou foi socorrer e o grupo lá foi lá e matou. E o pai dele então, né, chocado pela forma como ele foi morto, as câmeras de segurança gravam tudo e ele pega e vai correr atrás de uma vingança, atrás de cada um desse grupo, né? Não é novidade nenhuma, mas eu acho que é uma realidade que a gente vive, né? É uma realidade que a gente vive, mas digamos assim que essa história já foi contada 300 mil vezes no cinema norte-americano. Talvez não da maneira do cara atropelar o ciclista, mas a história da vingança. Exato, a história da vingança. Por exemplo, tem uma série muito boa da Netflix, que é uma parceria com a Marvel, que é o Punisher. Deve ser muito boa a série. Eu adorei, eu adoro super-heróis, né? E eu achei assim, a maneira como foi explorado o personagem na série. Já tinham sido feitos 3 filmes antes. Um foi com o Dolph Lundgren em 89, um em 2004 com o Thomas Jane e um agora em 2008, 2009 com... eu não lembro quem era o ator que fez. Mas a maneira como a série pegou e abordou o personagem de uma maneira muito mais madura e menos caricata do que nos filmes, tu vê que a série talvez, com certeza, talvez não, né? A série ela dá uma ênfase a mais na história, na profundidade das emoções do personagem, né? E assim, na tua opinião, certamente deve ter escrito algum longa. Escrevi, sim. A diferença entre escrever um exemplo, eu sei a resposta, porque eu escrevo também, né? Mas eu queria saber, assim, a tua opinião. A diferença entre escrever um curta-metragem e um longa. Dá mais trabalho. Tu diz o longa ou o curta? O longa, com certeza, dá mais... Ele está te chamando ali. Sim. Não, o que eu estava falando... Pode falar. O longa com certeza dá mais trabalho, tá? Ele exige mais, digamos assim, mais engenharia mental, né? Tu tem que espalhar a tua história em 90 a 100 páginas, né? 90 a 100 no páginas. máximo estourando 120 páginas. Sim. Tá? Então, e isso muitas vezes, para mim, eu sou um pouco mais sintético, né? Então, para mim, escrever um curta é muito mais fácil, né? Tem gente que senta e escreve um longa. Sim. Claro que o primeiro digamos assim, o primeiro aspecto do que vai sair ali não vai ser legal, porque você tem que passar por revisões, sim, né? E às os vezes tratamentos que a gente chama. O que são os tratamentos? O tratamento é cada vez que você revisa um roteiro que você escreveu, você modifica algum diálogo, modifica alguma cena, você está fazendo um tratamento nesse roteiro, né?
E o meu, por exemplo, desse curta que eu escrevi recentemente, O Troco, ele teve 12 tratamentos. 12 tratamentos? 12 tratamentos. Ou seja, eu escrevi a primeira vez, modifiquei 12 vezes. Quantas páginas tem no total? Ele tem 9 páginas. E aí ele vai dar um curta de mais ou menos uns 8 ou 9 minutos. Sim, imagina. Um monte de tratamentos. Às vezes tu faz um filme, escreve ali um roteiro ali e já vai filmar, Deus dará. Porque na verdade eu parti da ideia assim, eu quero escrever um curta para fazer em uma diária. E é mais complicado. Tá? E aí eu me meti a querer produzir esse curta de uma diária. Só que o grande problema, é que eu não estava preparado para as intempéries. Por exemplo, agora está chovendo. Tá chovendo. No dia da diária que eu fui fazer, a segunda parte, e que eu poderia ter concluído naquele mesmo dia, deu uma ventania, e eu não tinha um equipamento chamado gato morto. É bem interessante, até o nome é diferente, né? É diferente. Gato morto é parece um gato mesmo morto, né? Que você coloca no microfone aqui e tem cheio de pelos. Aquilo ali, sei. incrível que pareça, aquilo ali evita o som do vento, aquele faz, né? Sim. Do vento. Eu poderia ter, se eu tivesse esse gato morto, eu poderia ter terminado em uma só diária, mas não deu. Desculpa te cortar, Richardson. Claro. Eu vou chamar agora os apoiadores do Destaque. Claro, né? Então, com certeza. Confira aí nossos apoiadores. Estamos de volta com o programa Em Busca da Cultura, né? Nesta quarta-feira, dia 21, né? Eu ia dizer que hoje era dia 30 de fevereiro, né? Mas fevereiro não vai até 30, porque dia 30 é um dia que não tem em fevereiro. Até 29. É até 29, né? Acho que hoje era dia 32 de fevereiro. Não, 29 tem uma vez tem uma vez a 4 anos, ano bissexto, né? 29, é. Hoje estou aqui com o Richardson Luz, que é cineasta independente e roteirista de Porto Alegre, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta. Quais são suas maiores referências e influências em relação a roteiristas? Cara, é difícil, são muitas, mas assim, eu gostaria, o primeiro cara assim, que quando eu comecei a escrever, eu imaginava uma cena dele, para ver como ele escrevia, Spielberg. Spielberg é genial. Esse cara é fantástico. Os meus primeiros curtinhas lá, que eu escrevi para Super 8, todos eles, eu tenho que escrever que nem como é que ele fez o ET,
como é que ele fez o Tubarão, como é que ele fez como é que é que o caminhão persegue lá, o Encurralado. Ah, não. Que o caminhão persegue um carro, o filme todo. Encurralado o nome do filme. E como é que ele fez isso, sabe? E então a minha referência era, com certeza, o Spielberg. O Spielberg. Um pouquinho de Tarantino, eu gosto. Tarantino é genial. Eu acho Tarantino também realmente... tem gente que não gosta, né? Posso mandar uns abraços? Claro, por favor, à vontade. Aproveitar que nós estamos no ar, né? E mandar um grande abraço para minha família, né? Minha esposa, meu filho Bruno, para o Rodrigo Jankowski, para a Giovana Ávila, que curtiram aqui a nossa transmissão. E quero mandar um forte abraço para o pessoal lá do grupo Roteiristas Independentes. Um abração, né, pessoal? Do qual eu sou lá o criador do grupo, e eu tenho também alguns moderadores comigo lá, o pessoal, o Robert Richard, né? Parece até nome de cineasta mesmo, né? Mas o cara me ajuda bastante, né? Tem os outros ali moderadores também que me ajudam bastante, né? Enfim, pessoas que realmente me dão uma grande mão ali para fazer aquele grupo de quase 17 mil pessoas funcionar bem, né? Dando informação, fazendo com que as pessoas tenham acesso à informação, a técnicas de escrita. Que é muito importante, né, Richard? Porque, desculpa te cortar, hoje em dia com a internet, né, tem pessoas que usam a ferramenta para bem e para mal, né? Assim como no nosso caso aí que a gente lida com cultura, com arte, né? A gente usa para o bem, mas também tem gente que usa para mal, para fazer discurso de ódio, essas coisas. Assim, a gente sabe que tem muito, né? Tem rede social. E é bacana que nem o grupo o Roteiristas Independentes, que como eu falei no início do programa, tem muita gente ali que seguido eu vejo buscando, querendo esclarecer as dúvidas, que é legal isso aí, né? E aí tem o pessoal ali que fica, né? Às vezes até eu vou tentar dar um pitaco ali, né? E é legal, sabe, tu interagir. Tu acaba conhecendo gente nova, trocando ideias, né? Tendo um conhecimento mais amplo do que tu faz. Porque não adianta, que nem eu sempre digo, não adianta tu escrever um roteiro e achar que tu é o cara. Não, tu sabe que o roteiro não ficou bom. Sabe qual é a maior ansiedade ali do pessoal do grupo? E eu acho que eu falando para roteiristas aqui... é a ansiedade de vender um roteiro seu. Vender o roteiro, é a coisa quando eu entro para o Roteiristas Independentes, o que mais eu quero é saber como é que os caras vendem o roteiro. Não é Pessoal, nós estamos no Brasil, tá? No Brasil não há uma indústria cinematográfica. E o roteirista não é valorizado aqui no Brasil. Exatamente. O que a gente tem... Aqui no Brasil, se tu for ver no cartaz de um filme americano, num cartaz brasileiro, tu não vê ali o Written by... Aqui não, aqui tu vê o roteiro, o argumento, e na verdade não é o roteiro, é argumento algumas vezes, né? Muitas vezes. Argumento, fulano, ali, mas bem pequenininho no canto. Né? Lá nos Estados Unidos, tem o Paul Schrader, que tem parceria com o Scorsese, tem o próprio Tarantino, que eu acho um gênio, o Woody Allen, né? Que são referências, ou seja... Às vezes tu vai ver um filme lá nos Estados Unidos do Scorsese, será que foi o Paul Schrader que escreveu? O filme do Woody Allen, tu sabe que vai ter diálogos bons. Os filmes do Tarantino, tu sabe que vai ter aquela coisa que tu vê em todos os filmes do Tarantino, que é um diálogo ácido, que são cenas de violência ao extremo, mas são uma violência irônica se tu for ver os filmes do Tarantino. É que também tem uma coisa, Maurício, assim, ó, nos Estados Unidos nós temos a figura do roteirista-diretor. Que é mais ou menos o que eu estou tentando fazer. Eu escrevo e procuro produzir. Em alguns casos, em 2 casos pelo menos, eu recebo o roteiro de algumas pessoas e tento produzir. Outros, a pessoa me dá uma ideia e eu desenvolvo a ideia em forma de roteiro. Então, assim, a questão é gostar de escrever, né? Que é muito importante. Exatamente. A questão é essa. Então, nós estamos no Brasil. Você não vai ser reconhecido de cara, você não vai vender um roteiro para a Rede Globo, jamais. Né? Até porque lá já tem você vai ter que participar de concursos, você vai ter que provar que você é capaz, né, de fazer um bom roteiro no formato que eles querem, escrever sobre o que eles querem, ou seja, você vai se vender um pouco, né, para eles. Então, assim, eu como roteirista independente, eu tô no céu, porque eu escrevo o que eu quero, não dependo de ninguém. Né? E eu vou escrever os roteiros, a maioria eu vou escrever já com vistas à produção,
como é o caso desse filme O Troco, né? Eu escrevi, fiz toda a pré-produção, produzi e agora estou indo para pós-produção, que é a edição. Né? Então eu estou fazendo toda a cadeia produtiva de um curta-metragem. Sozinho nunca, né? Porque na verdade eu tenho os atores, tem o cameraman. Eu digo agora na questão da pós-produção. Aliás, eu quero agradecer ao Augusto, ao Tiago, agora eu não me lembro o nome, mas há pessoas ali que a própria Teca, um abração para a Teca, né? Teca Hoffman, valeu, o Renato, né? A Joyce também, que foi uma pessoa que contribuiu pra caramba. O Pedro Machado, que foi meu grande mestre na década de 80. Eu fiz que é uma referência para o cinema. Sabe que eu não conheço ele pessoalmente? Eu não conheço ele pessoalmente, eu adoraria conhecer ele. Eu te apresento ele. Eu adoraria conhecer ele, o Richardson, porque assim, o Nicanor fala dele, ele é uma referência. O Wilson fala dele. Ele é uma referência. Todo mundo fala dele. E é legal, assim, que é um orgulho para nós gaúchos que a gente possa ter a oportunidade de conhecer uma pessoa assim e conviver com uma pessoa assim, porque muitas vezes tu começa a fazer filme, cinema, tuas referências são lá de fora. Eu já conhecia o trabalho do Pedro Machado, né? Antes, quer dizer, quando eu comecei, eu fui buscar informações aqui do cinema independente do Rio Grande do Sul, porque eu sabia que eu não ia fazer filmes de produção gorda, vamos dizer assim, né? A superprodução. O cinema no Rio Grande do Sul é o quê? Não é valorizado. Não. Se não for os roteiristas, se não é o Richardson, que trabalham em prol do cinema, em fazer obras legais, escrever, que é muito importante o roteiro, como nós estamos falando, cineastas, que é muito importante, né? Os atores, porque muitos atores aí que fazem teatro e fazem faculdade ali a colar de artes cênicas, já acham que vão sair dali com emprego na Globo, fazer filme em Hollywood, e isso acontece muito, a gente sabe, né? E aí o que acontece? Aí tu faz um convite, tu quer participar do meu filme? Eu quero, não sei o que. Aí a pessoa vem, né, conhece o teu pessoal da produção, eu estou usando o exemplo pessoal meu. Conhece o teu pessoal da produção, né, o teu fotógrafo, todos os atores. O que é pior, grava uma diária. Não grava uma diária. Porque desaparece. É o que acontece, já aconteceu muito isso, comigo acontece o seguinte. Ou seja, as pessoas se comprometem com a produção e depois desaparece. Isso aconteceu. Em 2016, quando nós produzimos Um Dia na Praça, tinha mais ou menos umas 20 pessoas no projeto. De 20 a 30 pessoas. Quando deu o problema ali da verba cultural, ficaram 15, foram muitas. Sabe? Saiu mais a metade, na verdade. Ou seja, nós produzimos Um Dia na Praça com um orçamento basicamente zero, só a passagem, né? Nem lembro, acho que a gente fez um lanche, que é importante. Sim. Né? E aí, quando eu tenho condições de apoiar alguém, eu apoio. Claro. Né? Porque a gente sabe que não é... Claro, o cinema independente é todo mundo se ajudar, para todo mundo colher o fruto lá na frente. Sim. Né? Porque, assim, quando eu comecei, eu tinha uma visão já como eu tenho hoje do cinema, aliás, não é nem cinema, é audiovisual, né? Que dá pra gente generalizar, porque cinema é Hollywood, vamos dizer assim, claro, né? Maurício, até eu queria te falar assim, tu tá falando desse assunto, ele é muito pertinente, né? Tem pessoas que começam no cinema e elas não se preocupam na qualificação. Primeiro, começa a escrever de qualquer forma, pega um caderno velho lá e começa a escrever e já quer sair para filmar. Não é assim, gente. A pessoa não estuda enquadramento, a pessoa não estuda movimento de câmera, não estuda linguagem de cinema, não estuda nada. Ela quer pegar uma câmera e sair gravando, tá? Quer dar uma de Godard. E o que é pior disso, tá? O que é pior disso é que ela quer ganhar dinheiro com isso. E eu vou dizer pro meu amigo, não vou citar o nome dele aqui, não vai por esse caminho porque não tá legal. Não vai ganhar dinheiro. Não vai ganhar dinheiro. Né? No Brasil, no Rio Grande do Sul especificamente, você não vai ganhar dinheiro dessa forma. Esquece. Tanto que eu costumo dizer assim, o cinema para mim é um hobby. É um hobby. Tá? Só que esse hobby eu levo tão a sério, Maurício, que eu acabo me absorvendo demais nisso, entende? Eu escrevo Tu acaba vivendo para isso. E eu busco muito isso, inclusive. É um hobby que é um sonho da gente, né, Richardson? Porque assim, eu quando comecei a fazer curtas há 2 anos, eu já queria fazer curtas há 6 anos antes do que eu comecei. Porque eu fiz um estágio na Zero Hora em 2010, né? Aí tu te encantou. Não, aí eu na época, né, eu tinha feito uma encenação da Paixão de Cristo aqui de Esteio,
Até contei semana passada o que aconteceu, né? Eu desmaiei. Ah, que tu desmaiou. Né? Eu ouvi esse relato. E aí eu achei irônico isso aí, né? Porque hoje em dia eu levo na brincadeira. Na época eu fiquei muito constrangido, né? E eu fazia o estágio na 0 hora, e um belo dia chegou, não me lembro quem foi que chegou com um DVD lá e deixou na minha mesa, pediu pra me entregar, não lembro pra quem. Aí eu, curioso, estava aberto, fui ver. Eram os curtas gaúchos. E eu fiquei assistindo. E eu, cara, eu pensei assim, pô... Eu quero fazer isso. Não, eu pensei assim, eu vi 2 curtas, tinha acho que 4 curtas ali, 2 ou 3 curtas ali, horríveis. Com todo respeito ao produtor, né? É a opinião pessoal minha. Sim. Né? E eu pensei, pô, se o cara pode, eu também posso. Só que não te esquece de uma coisa. Eu tinha 17 anos naquela época. Curta gaúcho, tá? Curta gaúcho tem um orçamento bem gordinho. Tá? De no mínimo 50 mil reais. Quanto é o orçamento da gente mesmo? O nosso orçamento? Ah, a gente não tem orçamento, Tem um desculpa. número zero aqui. Tem um O aqui que pode ser de zero. Nosso orçamento é zero. É tá? zero. O troco, eu vou te dizer assim, a história do troco, tá? Eu consegui, pessoal, eu não sei se eu tenho alguma qualidade para isso, tá? Mas eu consegui juntar uma equipe de mais ou menos umas 12 pessoas, entre o diretor de cena, que foi o Pedro Machado, assistente de direção, que foi o Nicanor, continuista, que foi a Joyce. Pô, tu tava bem, então. Maquiadora, que foi eu não me lembro o nome dela agora, me desculpa. Mas ela não é daqui, eu conheci ela no dia da filmagem, por isso eu não lembro o nome. Diretor de fotografia, João Andriotti. Operador de câmera, Augusto Viana. Operador de som, Thiago Ponciano. Essa era a equipe que eu tinha. Sabe quem é a minha equipe? Maurício Rocha, roteiro, produção e direção. Tayla Santos, tá, mas produção. Quem é que segura a câmera para tu atuar? Calma. Maurício Rocha, atuação, roteiro, produção e direção. Tayla Santos, que é minha namorada, produção, organização. Gerson Oliveira, que é o meu atual agora cameraman, que é um cara que eu quero mandar um abração para ele, é um cara que eu admiro muito. Né? Um cara assim... Que assim, quando eu conheci o Gerson, eu tava desiludido e talvez eu ia dar um tempo. O Gerson pegou e me motivou a continuar, porque é um cara assim, ele tem 35, 36 anos, ele vai me xingar quando eu errei a idade dele. Mas é um cara assim, super competente, super pontual, e é a responsabilidade que estava faltando ali. Ou seja, o Gerson não é só o cameraman, mas é também aquela pessoa ali, mais velha ali, que serve de influência para mim. Claro. E tem também os guris, o Vinícius Nunes e o Michael de Affenthaler, né, que são mais velhos que eu. Aqueles 2 guris ali, eles são as pessoas que eu mais confio no projeto. Junto com o Gerson e com a Tayla. Sim. Porque além deles serem atores, eles acabam ouvindo os meus chororô. E é bacana, cara, porque assim, tu tem aquelas pessoas que também eles também dão ideias muito boas. E quando eu tenho alguma coisa para reclamar, eu reclamo para eles, e eles esclarecem. Não é reclamar, mas tipo, sabe? E deixa eu te lembrar uma coisa, desculpa te cortar agora, eu te cortei. Desculpa, eu li as 15 primeiras páginas do teu roteiro do Boxeador. O Nocaute, a história de um lutador. Nocaute, isso. Ficou horrível. Não ficou horrível. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar contigo. À vontade. Ali. Posso falar na frente de todo mundo? À vontade. Correção é para isso. Tem 4 pessoas assistindo, tá? Não chegou às 2.000 likes, que é uma pena. Eu acho uma Antes pena. de tu falar, certo? É que o nosso horário também é meio, né? Não, mas 16 horas, tá todo mundo no trampo. Né? Mas deixa eu só... Tu falou aquela hora de escrever. Eu fiz isso. Eu fui escrevendo. E aí tem aquela questão que tu tinha me falado uma vez, das 120 páginas, tudo, né? E tem uma outra questão também da árvore, não sei se conhece essa metáfora da árvore. Do balança a árvore, cai o que não presta e fica na árvore que presta. E eu não tive ainda esse tempo de pegar e balançar a árvore para ficar só os frutos bons e cair os podres. Né? Certo, isso aí é um processo, tá? Com certeza. É um processo. Então, assim, o teu roteiro, pelo que eu pude ver ali, eu já fiquei bem feliz que tu não faz indicação de câmera. Tá? Porque, assim, o roteirista iniciante, ele tem a mania assim, fulano de tal está caminhando, close nos olhos. Isso aí já vem isso aí já é na decupagem. Já é na decupagem. Fulano de tal, olha o relógio, close no relógio. Fulano de tal está caminhando triste, a câmera acompanha ele na calçada. Não existe isso em roteiro de cinema. Roteiro de cinema descreve a cena. Simplesmente, pura e simplesmente isso. Tá? Então, assim, mas isso tu não faz, isso com certeza. O que eu notei é que, assim, a primeira cena,
ele está caminhando pela rua, alguma coisa assim, ele entra num prédio, entra no elevador e vai até a sala onde ele vai ser demitido. Né? Eu já estou dando spoiler aqui direto. Tá estragando a história aí, né? Então, só que é o seguinte, tu escreve 5, 6 vezes o nome do personagem na mesma linha de ação, não tem necessidade de fazer isso. Tu escreve assim, Glauber, né? Glauber desce do ônibus e caminha pela escada. Glauber entra no edifício. Glauber passa pelo saguão do prédio. Glauber chega perto do elevador. Glauber aperta o botão do elevador. Glauber, a porta abre. Glauber entra. Então não precisa. Não, mas quando eu estudei essa questão de escrever, eu vi que tu não escreve ele ou ela. Não sei se pode me corrigir, não tem por problema favor. nenhum. Eu não sei onde é que tu leu isso, mas não. Já me disseram que não se escreve o. Tu até pode fazer o seguinte, ó. Glauber está andando pela calçada. Entra no edifício. Passa pelo saguão, aproxima-se do elevador, aperta o botão, a porta abre, entra. Pronto, tu não falou ele, não falou ela, e tu falou só uma vez o nome dele. Outra coisa, o nome em caixa alta, tu só vai botar na primeira vez que tu fala dele, lá na primeira cena. O restante, todos eles o nome normal, caixa normal, a primeira letra maiúscula, porque é um nome próprio, né? Essa dica do Richardson de ouro, porque assim, ó, eu fiz um curso em 2013 aqui em Esteio de roteiro? Não de roteiro, mas cinema e fotografia. Ah, tá. Não, porque se fosse de roteiro eu ia te dizer, poxa, perdi tempo. Né? Vamos ter que fazer outro curso, né? Retomando, me disseram no curso, isso aí esse negócio que eu fiz. Né? Como é que se diz? Esse padrão que eu segui, de escrever assim. Eu li alguma coisa de roteiro americano. Talvez a base, como eu siga de roteiro, seja a base americana, não sei se tu segue essa base também, né? Porque a base que me influenciaram, que me ensinaram ali foi a questão da base americana. Né? Escreve o... vemos fulano de tal caminhando pela calçada. Nós não usamos esse vemos. Nós não usamos, né? Que em inglês é we see, né? We see. Não usamos o vemos. Né? Ou seja, uma descrição do roteirista. Porque é o seguinte, quando você escreve uma linha de ação, aquilo ali é o que vai ser mostrado na tela. Por óbvio, aquilo é o que a gente está vendo. Aquilo que a gente está vendo, exatamente. Eu dizer, vemos... mas o que acontece? Vemos Richardson e Maurício conversando no estúdio da rádio. Sim. Richardson e Maurício conversam no estúdio da rádio. Pronto, acabou. Não tem vemos. Não tem o vemos, né? Isso aí eu sei. Não, mas às vezes eu boto vemos, ou enxergamos, ou ouvimos, mas de arriada ali, né? Mais para dar uma... Sim, mas se possível, se for um roteiro assim, ó, que você quer mostrar para alguém, ou se você quer talvez mandar para um concurso, porque o que acontece? O roteiro escrito pelo Richardson para um concurso é para a minha produção é outro. Mas sempre que eu escrevo, isso é um capricho meu, digamos assim, sempre que eu escrevo com vistas a mandar para alguém um dia. Então ele vai ficar lá guardadinho no meu banco de dados, com um formatinho já bonito. Um concurso para curtas de até 10 minutos, vou mandar aquele lá. Já está pronto. Já está registrado, enfim. Tá? Outra coisa, pessoal que está assistindo o nosso programa aqui, se quiser se inscrever para um curso de roteiro aqui em Esteio, eu acho que a gente podia conversar sobre isso. Gratuito. Eu venho aqui e ministro o curso. Então aí, pessoal. Aquela proposta que Dom Corleone falava. Eu vou fazer uma proposta da qual você não vai recusar. Sabe? Muito bom. Não, e é legal porque assim, é bacana, Richardson, porque aqui em Esteio tem muita gente que vem falar comigo sobre cinema, vem falar comigo sobre teatro. Não sei quem foi o gênio que disse que eu faço teatro, porque eu não faço teatro. Né? Então tem gente, e o teu teatro, como é que tá? Vamos saber que teatro era filmado, né? A não ser que na época do cinema mudo era filmado, né? Mas, né? E é bacana, eu me divirto bastante, né, pessoal? Sim. E é uma curiosidade que o pessoal sempre me fala, né? O que faz um roteiro ser bom? Naquela hora eu te perguntei quando a gente estava vindo. O que faz um roteiro ser bom? A minha opinião é tu botar um pouco de ti e ser sincero no que tá escrevendo. Botar emoção, porque não adianta tu pegar e escrever uma cena vazia. Tem que, quem você falou, tem que pegar e fazer a questão do logline, tem que, enfim, que na verdade, uma produção. Na verdade, isso aí, Maurício, assim, esse negócio da logline,
sinopse e depois argumento, o que eu faço, tá? Por que eu faço isso? Mais ou menos como uma disciplina, tá? O que em inglês a gente chama de workflow ou fluxo de trabalho. Sim. Né? Então eu procuro manter essa disciplina, por quê? Porque isso me traz benefícios. Ah, mas é frescura, eu não quero escrever logline, eu vou escrever direto a sinopse. Beleza, valeu, é o seu workflow, o meu eu escrevo, entende? Às vezes eu escrevo a logline e a sinopse depois que eu já escrevi boa parte do argumento. Do argumento. Porque já tem a ideia, como é que se diz, amadurecida. Porque o argumento, eu estou te contando uma história, por exemplo. Sim, que é do Titanic. Cara, o Renato, ele estava desempregado, né? E aquele dia que ele estava procurando emprego, ele foi recusado em mais uma entrevista de emprego e ele foi assaltado. Então aquele dia estava uma porcaria de dia para ele. Era o pior dia da vida dele. Até o momento que ele encontra a Cíntia, uma antiga colega de trabalho dele. Uhum. Isso é o argumento. Esse é o argumento. Né? Então aí eu vou contar todo o argumento, aquela coisa. Bom, então como é que eu vou resumir toda essa história numa frase, né? Para ter uma logline satisfeita, uma logline que funcione. Né? Então, desempregado, né? Após sofrer assalto, desempregado encontra a amiga na qual conta que pode resolver seus problemas. Agora, se vai resolver ou não vai resolver, isso aí não vai estar. Só... Na sinopse, eu posso dar uma incrementada. Eu já vou botar nome no cara. Vou botar Renato desempregado, né? Recusado em mais uma entrevista de emprego, é assaltado. Após muitas andanças pela cidade, ele encontra Cíntia, uma antiga colega de trabalho, na qual ele pede dinheiro emprestado para ela, só que ele vai ter que convencê-la de que ele mudou a personalidade dele. Sim. Não, e é curioso isso aí, porque o roteirista, muitas vezes, ele acaba se perdendo. Eu já me perdi muitas vezes quando eu escrevo alguma coisa. E isso acontece muito porque, por mais que tu tenha o argumento que eu falei aquela hora, tu sente que falta algo ali. Uhum. E às vezes, tu sentindo que falta algo, tu vai botar aquele algo a mais ali, tu acaba até viajando um pouco na história. E aí acaba perdendo um pouco. Depois de pronto, tu vai ler e reler o roteiro, que nem esse aí do box que a gente estava falando. Uhum. Né? E eu agora já estou na fase de, como é que se diz? Não, eu achei interessante. Sacudir a árvore. Eu achei interessante porque eu disse assim, para mim mesmo, quando eu abri o teu roteiro, hoje de manhã, antes de sair daqui, antes de sair lá de casa, eu abri assim, ó, eu vou ler até a página 10. Se ele não deu incidente incitante, eu vou parar de ler. Sim. E tu deu? Eu dei. Antes dos 10, tá? O que é o incidente incitante? Pessoal, incidente incitante, tá? É um fato importante dentro do teu roteiro que vai levar o personagem a buscar o seu desejo, a buscar a sua ação. É o que vai fazer a história acontecer. Né? Então, o incidente incitante, ele tem que acontecer, de preferência se for um longa-metragem, tem que acontecer até a 12ª página. Isso é uma recomendação de um papa dos roteiros, que é o Robert McKee. Ah, o Robert McKee. Tá? Robert McKee escreveu o History, que é um livro dessa grossura, mais ou menos 600 páginas, sobre roteiro, né? E como fazer com que esse roteiro funcione na indústria cinematográfica. E ele diz assim, o seu incidente incitante tem que estar antes da 12ª página. Só uma perguntinha, esse incidente incitante teria alguma coisa a ver com a jornada do herói? Ou não entra nesse... Tem, porque ela começa a partir dali. Vamos usar um exemplo clássico, o Homem-Aranha. Homem-Aranha. O rapaz, o Peter Parker é picado pela aranha e acaba desenvolvendo os poderes. Sim. Geralmente isso aí acontece... Tá, mas ali tem vários incidentes aí, incitantes. Exatamente, tá? isso que eu ia falar agora. Qual tem é o incidente incitante mais importante da história? É quando o tio dele morre. Mas isso já é mais além. É mais além. Mas até então, o incidente incitante, digamos assim, o primordial, é a picada que ele leva e o bullying, o bullying que ele sofre no momento que ele começa a descobrir os poderes dele. Aquilo ali é um incidente incitante conta-gotas. Sim. Né? Ele começa a descobrir os poderes, ele, numa briga, ele dá um... Sim. Né, ele massacra lá o cara que fazia bullying com ele. Eu uso o Homem-Aranha como um exemplo básico, porque de todos os super-heróis, foi o primeiro que me veio na cabeça, na questão a jornada do herói. Por quê? Porque ele acaba ficando ganancioso à medida que ele descobre os poderes, e aí quando o tio dele morre, ele,
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso. E aí, quando tu falou essa esse incidente incitante, o primeiro que me veio na cabeça foi a picada da aranha. Mas antes disso foi o bullying. Isso. Porque isso acaba desencadeando alguma coisa na personalidade dele do egoísmo. Eu diria que o bullying é uma ambientação da história. Ele não chega a ser um incidente incitante. Incidente incitante é algo que modifica o rumo da história. Sim. Por que o bullying na minha opinião, uma ambientação? Porque é algo que correntemente vem acontecendo na escola. Ele é magrinho, ele é franzino e os caras abusam dele. Sim. Né? Agora, o que muda tudo isso? A picada da aranha. Picada da aranha. E a descoberta consequente dos poderes que ele vai adquirindo. Né? Então, é muito importante isso, porque assim, tem a ver com a jornada do herói? Tem a ver. Mas a jornada do herói são, digamos assim, coisas que vão ser mais um pouquinho adiante. No caso do Homem-Aranha, quando ele é convidado à missão. Quando ele descobre que tem um cara lá, que é o pai do amigo dele, né, que é malucão e que é o Demônio Verde, o Duende Verde lá, né? Sim. Então, aquilo ali é um chamado à missão, que num primeiro momento ele pode recusar, né? E eu diria que ele recusa do 1 pro 2, porque o 2... Ele acaba desistindo dos poderes. Exatamente. Um outro exemplo que a gente podia usar é o Star Wars também, o Luke Skywalker. Sim, o Luke Skywalker talvez seja o mais clássico, porque o Luke Skywalker, ele... todo mundo sabe que ele é filho do Darth Vader. Mas no primeiro filme, no Uma Nova Esperança, o Obi-Wan conta pra ele que, na verdade, o Luke, antes de conhecer o Obi-Wan, ele sonhava em sair da fazenda lá do tio dele, que é uma fazenda de areia, né? Não sei o que tem de fazenda lá, mas tudo bem. O sonho dele é sair de lá e virar um piloto intergaláctico, né? E aí o tio dele é muito severo com ele. Não, porque não. E ela pensando que chega os droids. E nessa primeira meia hora, o que acontece? Tu já conhece o vilão, que é o Darth Vader. Tu conhece a mocinha, que é a Princesa Leia. Isso tu conhece os primeiros 5, 10 minutos. A ambientação. Tu conhece o lado cômico da história, que são os robôs C3PO e o R2-D2. E tu acaba conhecendo o herói da história. Sim. Que é o Luke Skywalker. E nesse meio tempo, nessa primeira meia hora, tu acaba descobrindo o quê? O robô, eles compraram o robô, tudo. E o robô carrega uma mensagem pro certo Obi-Wan Kenobi. Então ele acha que o certo Obi-Wan Kenobi talvez seja um parente de um velho que mora lá, que é o Ben Kenobi. Cara, daí ele vai atrás e aí começa a tal jornada do herói, né? Tu sabe que esse roteiro do Star Wars, ele foi recusado, né? Foi recusado pela Warner, pela indústria, né? Ou seja, olha o que é, como assim, a indústria, ela não tem todos os poderes. A indústria não tem aquele tino de arte. Não, ela tem, só que é o seguinte, ela pode cometer graves erros. Então, o seu roteiro, se ele for recusado, jamais desista. Não, o Star Wars. Trabalha com o teu roteiro, corre atrás, fala com mais de uma pessoa. Porque se um recusar, 2 recusar, 10 recusarem, uma hora vai aceitar. Provavelmente você vai achar uma pessoa que vai, mas esse roteiro aqui é interessante, eu vou te ajudar. E é engraçado na história da pré-produção de Star Wars que o George Lucas ele levou 8 anos escrevendo o roteiro. E ele teve essa questão do... Não, e olha o que aconteceu depois. Qual o fenômeno que virou. Uma legião de fãs pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Um exemplo clássico, James Bond, o 007 com o Satânico Dr. No. O orçamento do filme foi $1 milhão. Ou seja, claro, porque a gente sabe que no cinema industrial que eu digo Hollywood, se bem que não foi em Hollywood que foi produzido, é um filme britânico, mas ainda assim tem raízes norte-americanas, né? Pro padrão hollywoodiano, um filme de $1 milhão é um filme fadado ao fracasso. Rock, um lutador, por exemplo, $1 milhão. 007, o Contra-Ataque do Dr. No, $1 milhão. E acabaram lucrando talvez 100 vezes mais do que o orçamento. E é curioso de nós vermos, nós, os independentes, que a gente produz com nada. E aí a gente acaba pensando, Maurício, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se a gente tem tempo. Eu acho que não. Mas rapidamente, assim, a questão do lucro. Hoje surgiu isso no grupo Roteiristas Independentes. E alguém perguntou assim, e quanto é que eu posso ter de retorno com curta-metragem se eu investir $50 mil? Cara, tu pode ter 0 de retorno. Assim não pode ter $1 milhão. Assim como... Eu vou te dizer que não pode, que pode não ter $1 milhão. Não, eu uso $1 milhão como... porque assim, eu digo assim, porque
cara, te ambienta. Tu tá no Brasil, tu não tem uma indústria de cinema, tu não tem uma indústria que vá comprar o teu filme, tá? Tu tem o quê? Alguns canais via cabo que podem adquirir o teu filme e eles não vão te pagar 100 mil reais pelo teu filme que tu gastou 50 mil. Eles vão te pagar 2, 3 mil reais e olhe lá. Pro teu filme ser exibido. Pro teu filme ser exibido no canal a cabo que meia dúzia de pessoas tem acesso. Eu tenho uma visão do cinema gaúcho, cinema brasileiro, é o seguinte. Como eu estou trabalhando em cima do Chaplin agora, né, o pessoal fala, tu é burro porque tu trabalha em cima de um personagem que já existe. Enfim, falam coisas e coisas e coisas. Porque tu é burro porque tu tá deixando de ganhar dinheiro. Como tu falou, e a minha visão do cinema brasileiro, do cinema gaúcho, no sentido de, a gente sabe que se tu começar a fazer filmes na expectativa de ganhar dinheiro, tu não vai ganhar dinheiro. Né? Não vai ganhar dinheiro. Foi o que eu falei aqui. Sim, é isso que eu tô querendo. Eu tô como é que eu posso dizer? Eu tô corroborando porque é o seguinte, quando eu comecei a fazer curtas, eu sabia que não ia ganhar dinheiro. Claro. Eu tô em busca. A gente faz pelo prazer de fazer. A gente faz pelo prazer de fazer, pelo amor à arte e em busca de reconhecimento. Exato. E a gente sabe, o Brasil não valoriza uma cultura. Olha só, quem são eles, por exemplo, tá? Eu não tenho esperança nenhuma de ganhar 1 centavo com ele. Agora, o que eu vou fazer com ele? Eu vou levar para tudo que é festival de filme, eu vou levar. Para ganhar uma oportunidade mais além. Talvez aí alguém olhe assim, pô, mas esse filme é super bom. Quem é o roteirista? Richardson Luz. Aí os caras vão atrás de ti. Aí os caras, e aí tu escreveu quem são eles? Tu não quer escrever um roteiro para mim, assim, uma história assim, posso escrever. Quanto é que tu me cobra? Aí começa a surgir. Exatamente, Richard. As oportunidades, exatamente entende? isso que eu tô querendo dizer. Aí, digamos que ganhem lá um Kikito em Gramado. Imagina. Cara, eles vão me dar uma estatueta de madeira. Com um bichinho com uma cabecinha do sol. Um bichinho com a cabecinha do sol lá. O que eu vou fazer com isso, cara? Melhor prêmio de melhor roteirista. Tá, beleza. Mas isso aí não vai me dar lucro, não vai pagar minhas contas, não vai me dar dinheiro na carteira. Cara, o que pode vir é vir a abrir portas. Abrir portas. Exatamente isso. Porque assim, as pessoas vão ver, mas esse filme, esse curta tá muito bom. Eu vou ter que falar com o produtor dele, o diretor de fotografia, que é o Andriotti, que é um cara muito bom, estuda muito. O Andriotti é um cara assim, eu não sei o que é um diretor de fotografia se eu não comparar com o Andriotti. Porque o Andriotti, para mim, assim, o João Andriotti é um cara que ele realmente ele se aplica. Ele pega, ele estuda item por item de cada cena que ele faz, cada enquadramento, a iluminação, o movimento que vai ter, ele estuda tudo isso. O primeiro curta que eu fiz um dia na praça, a ideia que eu tinha era fazer cinema mudo, óbvio, né? Carlitos, tudo, mas era com aqueles enquadramentos clássicos cinema mudo. Só que tinha um detalhe, a gente não tinha uma câmera decente, a gente usou celular. Me chama que eu tenho câmera, eu te empresto a câmera. Olha, abriu as portas pra mim. Não, mas deixa eu te contar, nós não tínhamos, isso faz 2 anos já, 1 ano e meio, 2 anos. Inclusive, antes de tu falar um pouquinho, rapidamente, cara, eu quando assisti os teus curtas do Carlitos, eu fiquei surpreso com a qualidade do trabalho que tu faz. Tá? Não é porque nós estamos aqui em frente às câmeras, etc. Mas assim, eu me surpreendi, né? Claro que eu te dei pitacos, inclusive no dia da exibição, né? Olha, cara, deixa um pouquinho mais a legenda, né? Põe uma legenda um pouco maior. Eu te contei o que aconteceu, porque eu editei a Bangu ali e ficou daquele jeito. Sim, exato. Tá, mas aí é outro papo daí. Sim. Mas assim, cara, o teu trabalho é muito bom, é um trabalho original, ninguém faz isso aqui no Rio Grande do Sul, quiçá no Brasil, acredito que ninguém faça esse tipo de coisa. Então, assim, o teu trabalho é sim de qualidade. Tá? Muito obrigado. Agora, se tem reconhecimento ou não, aí é outro papo. Como é que se diz? Né? Aí vem aquela questão. Pode abrir portas para ti? Pode. Basta tu colocar esses filmes, melhorar eles na edição, eu posso te ajudar nisso, outras pessoas podem te ajudar nisso também. A gente sempre tem no que melhorar. Participa de festivais com esses filmes. Com certeza tu vai chamar a atenção de 1 ou 2 caras lá que, poxa, mas era isso que eu estava querendo fazer. Vou chamar esse cara, quero falar com ele. É isso aí. Não, e é bem isso aí, Richardson, porque quando eu participei do Festival do Nicanor pela primeira vez, em 2016, até falavam de ti, Falavam, esse cara parece o Richardson, não sei o quê. Deu quem?
Foi a Teca. A Cici disse, é muito parecido. A Teca, acho que também falou. Ela falou pra mim assim, é muito parecido com o Maurício, não sei o que. Eu digo, quem é Maurício? Aí o dia que... Aí ela pegou um dia, tu tava ali, foi o dia que a gente se conheceu. Eu acho que foi o dia que a gente se conheceu, Aí ela chegou e me cutucou assim. Richard, é aquele cara ali que tu é parecido. Eu digo, nada a ver, eu sou muito mais feio que ele. Tá. Não, e é engraçado, quando eu participei pela primeira vez do Festival do Nicanor, que o Nicanor me fez o convite, ele falou, me manda o teu curta pra exibir lá, quando ele pode ganhar prêmio. Aí eu pensei, mas eu não tô fazendo filme pra ganhar prêmio. Tá, vou mandar pro Nicanor, porque eu conheço o Nicanor, gosto do Nicanor, me dou super bem com ele, me dou bem com o Wilson, me dou bem com o pessoal ali, tudo. Vou mandar, se gostar. O Wilson fez uma pontinha no meu curta, do Troco. Ele fez o papel de um ladrão, o melhor ladrão que eu já vi num curta o Wilson, gaúcho. Foi o melhor ladrão que eu já vi, cara. O Wilson e a Gislaine tem que vir aqui uma hora. Wilson Santanense, o cara é poeta, diretor de cinema e ator. Roteirista. Eu não sei se roteirista ele é, mas eu sei que ele dirige filmes e tal. Assim, ó, cara, ótimo trabalho que você fez com a gente. O Wilson foi o primeiro cara que eu conheci ele do meio, ele de cinema independente. Né? Eu me lembro que eu estava andando na Feira do Livro em 2014, de Chaplin. Aí veio um cara cabeludo assim na minha volta, assim, tira uma foto aí com a gente da banca, que deu, quem é esse cara? Né, tipo, tá, vamos tirar. Aí eu comentei com ele que eu tinha um projeto de filmes na época, que eu já tinha um projeto, né? Só que faltava recursos, como sempre, né? Vamos falar, não sei o quê. Aí lá pelas tantas, o Wilson me convidou para fazer uma ponta num curta que ele estava produzindo na época sobre o Hitchcock. Aí eu fui numa segunda de manhã e, se eu não me engano, o Nicanor estava presente. Foi no dia que eu conheci o Nicanor. O Nicanor estava presente. E a partir daí começou uma amizade. Só que aí com o tempo a gente perdeu o contato, que eu parei de ir para Porto Alegre, tudo. Depois a gente se reencontrou, depois a gente se encontrou numa mostra em dezembro. Mas aí depois a gente meio que perdeu o contato, eu só fui reencontrar eles um ano depois, na Feira do Livro. Né? E aí eu comecei a manter mais contato, tudo, né? E eu, claro que eles têm a banca da AGI, né? Que é muito importante salientar, né? A Associação Gaúcha de Escritores Independentes. Sim. Né? E é bacana o trabalho deles, eu admiro muito. E aí começou a amizade, né? Uma outra coisa só, assim, meio que mudando o foco, mas ainda eu quero falar do Wilson Santanense, da esposa dele, como é que é? A Gislaine, na verdade a Gislaine acho que não é a esposa dele. Enfim, amiga, né, de produção ali e tal. A Gislaine Camarata, Gislaine né, sem palavras. A Cici, o Nicanor em si, são pessoas assim, ó. O Sérgio. Hein? O próprio Sérgio. São pessoas assim, ó, que estão se esforçando para fazer um cinema independente gaúcho. Sim. Tá? Então são pessoas que realmente assim, tu olha para eles assim, quem é essa gente e tal, mas eles estão produzindo. Esqueceu de uma pessoa muito importante nesse meio, que é a Teca. Não esqueci, eu já falei da Teca. Não, falou antes. A Teca foi agora. Atriz. Ela também, ela tem um grande papel. Porque são pessoas que estão sempre ali na Casa de Cultura, nas mostras. E é bacana. Ela não cobrou nada para fazer o curta para mim. A Teca tá em todas. A Teca é uma pessoa que eu quero mandar um abração para ela. Recém conheci o José Renato também, que ele sim é ator de teatro. Sim. Tá? Ele inclusive tem até um personagem próprio, que é um palhaço. Tem o seu Luiz Carlos também, que participa lá seguido, que está sempre lá na mostra. Isso. E é bacana, eu queria fazer um convite, eu não sei quando vai ter de novo a mostra. É toda primeira quarta-feira de cada mês. Então, agora em março, na primeira quarta-feira, por favor, os espectadores, os ouvintes, vão na Casa de Cultura às 19h30 acompanhar os curtas que são exibidos lá. Porque assim, são curtas simples, mas são curtas que são de pessoas que produzem como eu produzo. Isso. Sabe? Produzem sem recursos, por amor. Sem expectativa de lucro. Entende? Ali não é questão de, o fulano foi premiado, o fulano é melhor. Não existe essa de melhor ali, a gente sabe que não tem. Ali participa quem quer que os filmes que a pessoa produziu sejam assistidos. Tu quer ver a reação do público. E é bacana ali, porque eu lembro quando foi exibido Um Dia na Praça, ali pela primeira vez, eu fui com o Vinícius, com a Tayla, e se eu não me engano, não, acho que o Michael não foi. Né? Mas foi eu, a Tayla, o Vinícius, e eu não lembro mais quem foi conosco. Eu me encantei porque o pessoal começou a rir bastante. O pessoal riu, se divertiu, né? Aquele que tu viu primeiro, acho que foi o Justa Causa que participou, mas não competiu. Né? Ou seja, o Justa Causa acho que vai ser exibido agora em março, talvez falo com o Nicanor, não sei quando é que vai ser, para a competição. É um curta que eu quero que compita com os outros, mas se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou também. Né? Eu quero que seja exibido, quero que as pessoas vejam, riam, se emocionem, porque é essa a minha intenção com o filme. Né? Então hoje
Em Busca da Cultura vai ficando por aqui, né? Vou ler aqui uma cartinha que me mandaram, né? Na verdade, um aviso muito importante para os moradores de Esteio. Sobretudo, é um convite, né? Bazar Solidário Ame a Maitê. No dia 3 de março, na Rua Coberta, em Esteio. Esteio aqui onde eu estou falando hoje, né? Esteio é uma cidadezinha da região metropolitana. A partir das 9 da manhã. Maitê tem atrofia espinhal tipo 2. Uma doença rara e degenerativa. Ela precisa realizar um tratamento fisioterapêutico chamado Pediasute. E para iniciar, precisamos arrecadar R$20 mil. Ajuda pelo Face, Ame Maitê. E na vaquinha na internet, Ame Maitê. Né? No dia, vai ter roda de capoeira com o professor Polegar, brinquedos da Carol Souza, né? E designer de sobrancelha com Fernanda Costa Rocha. Também vai ter roupas, livros e DVDs no brechó. Né? Estamos abertos a parcerias e apoiadores para este dia. Interessados em entrar em contato, né, pelo fone 051 99 69 42 23 9. Então, interessados, né, vamos participar, vamos ajudar a Maitê, né, que é uma criança que precisa da nossa ajuda. Né? Provavelmente eu vou estar lá presente no dia, né? Ainda não falei com os organizadores, mas com certeza eu vou estar lá, né? Se eu vou estar de Carlitos ou não, né? Eu vou certamente dar uma passada lá para conferir, porque eu acho bacana, né? Pegar e doar um pouco, não doar um pouco, mas doar de coração pro próximo, né? Que é muito bom, né, Richard? Sim. Pegar e fazer o bem ao próximo, independente se o próximo está numa situação boa ou ruim, que geralmente a gente ajuda quando está numa situação ruim, né? Uhum. Então é bacana que nessas horas, né, a gente veja quem realmente, né? Deixa eu tirar uma selfie aqui rapidinho. Vamos fazer uma selfie nossa aqui. Aí, ó. A minha câmera está com uma lua ali, porque alguma coisa aconteceu no celular, mas eu vou tirar a nossa aqui. Depois eu edito Estamos a aqui foto. no Em Busca da Cultura, né? Uhum. Então hoje o Em Busca da Cultura vai ficar por aqui. Vou fazer aquela piadinha clássica de sempre do vai acabar porque tem que acabar, e o que acaba é porque começou, né? E só acaba o que começa, e o Roberto apagou. O Roberto faz... E hoje o Grêmio joga a final da Recopa, né? Tem gente olhando aqui, rindo da minha cara, porque está numa final e o meu time não está, né? Mas desejo boa sorte aos tricolores e boa sorte ao Inter contra o Remo, né? Que a gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Ah, sim. Nunca sabe se vai ganhar ou se vai perder, né? Gostaria de agradecer a todos os que nos acompanharam hoje, né? Mandar um abraço ao pessoal que curtiu e comentou, que hoje eu não mandei, mas o Richardson mandou para mim, né? Eu sempre mando, né? Então, quarta que vem tem o programa, Roberto? Porque Pra semana que vem, minha se eu não me engano, é o mamãe, feriado. Pra minha esposa. Não tem feriado? Dia 28? É? Quando é que é 28? Quarta. Enfim, durante a semana nós vamos entrar, eu divulgo na rede social, né? Mas eu gostaria de agradecer ao pessoal que assistiu hoje, né? Não sei se vai ter semana que vem. Não sei, acho que vai sim. Acho que vai ter. É feriado em Esteio. Esteio, como eu falei, é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que fica no Brasil. Não sei se, né, o Brasil é um país que foi colonizado. O Brasil é um país na América do Sul que foi colonizado por portugueses e por holandeses, né? A América do Sul fica no planeta Terra, né? Não sei se vocês... Enfim, né? E eu posso me despedir? Claro, por favor, né, Richardson? Então, pessoal, muito obrigado pela oportunidade, né? Maurício, Eu que agradeço. Roberto da Rádio Destaque, né? Quero agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, conversar, esse bate-papo contigo aqui foi muito legal, né? Quero mandar um abraço para minha mãe, meus irmãos, né? À vontade. Para o pessoal do lado Roteiristas Independentes e mandar para minha equipe do filme O Troco também, né? Mandar um forte abraço para eles e agradecer publicamente, mundialmente, né? Pelo apoio que eles me deram para produzir esse É muito curta-metragem. bacana isso, né, Richardson? A gente reconhecer as pessoas que estão junto conosco, né? É. Mas que no programa, no final, sempre brinco tudo. Mas eu gostaria até de te agradecer, né, pela oportunidade de tu vir aqui, me dar uma entrevista e debater, porque na verdade Em Busca da Cultura não é um programa de entrevista, mas é um programa de debate. Sim. Né? Tanto que eu sempre trago pessoas relacionadas à cultura, né? Pessoas assim que eu vejo que possam e certamente acrescentam em algo, né, para a cultura rio-grandense, sobretudo aqui na nossa cultura metropolitana. Né? E para as pessoas que quiserem conhecer o teu trabalho, os teus curtas, né? Teria algum link na internet sim, que a gente poderia acessar? Tem o... Na Ou verdade, algum assim, ó, contato sim, contigo, alguém que queira
tirar alguma dúvida de roteiro contigo, sabe? Tem um e-mail que eu gostaria de deixar, talvez falando as pessoas não vão, mas eu ponho depois no vídeo ali. Sim. É ISO 800 Filmes. Tá? Que é a tua produtora. ISO 800 tudo junto e filmes separados, né? E tem uma página, inclusive, no Facebook da ISO 800, onde eu coloco fotos das minhas produções ali, das ideias que eu tenho, Sim. dos cursos que eu forneço, que eu ministro curso, inclusive, de documentário, curso de roteiros, né? Ultimamente eu tenho dado até de graça esses cursos, assim, Sim. porque as pessoas têm muito interesse em aprender. fome e conhecimento, né? Exatamente. Então o pessoal pode contatar ali comigo pela ISO 800 Filmes, né? E pode também nos encontrar também na página do Facebook, Pacanga Filmes com K. Pacanga Filmes. Pacanga Filmes com K. Na verdade, o com K, na verdade, não tá junto. É o Isso, K. Pacanga Filmes. Né? Filmes. Pacanga Filmes. Né? Ali tem inclusive o trailer do Quem São Eles. Oh, que legal. E aí, para sentir já o clima de como é que vai ser o filme, aquele trailer ali vai mostrar uma boa dose do que vai ser esse curta, que vai ser, como eu disse, né, o melhor curta-metragem de ficção científica do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. Do Brasil, porque o Brasil não tem essa... O Brasil é curioso que o Brasil não faz filme de terror, não faz filme de ficção científica, né? Então, Richardson. Deixa eu ver aqui. A gente vai ver aqui. Concluir. Né? E é legal porque aqui, ó, Esteio é uma cidade que ainda está em desenvolvimento cultural, vamos dizer assim, sabe? Porque aqui em Esteio nós temos o Rock na Praça, que já é bem célebre, tem a Casa de Cultura, né? Que o pessoal aqui em Esteio reclama muito que Esteio não tem cultura, que Esteio é isso, que Esteio é aquilo, né? E é ruim porque o pessoal não busca cultura, né? Agora, na atual administração aqui, o secretário atual, o Rafael Figueiredo, vem fazendo um trabalho bem bacana, né? Qualquer coisa eu... Não é que não bateu aqui, mas aí qualquer coisa depois eu corrijo. Rafael Figueiredo. ISO com S. ISO, isso. Um S só. ISO, Isso. Isso aí. Tá falando o atual secretário de Cultura de Esteio, o Rafael Figueiredo, que é um amigo meu, um cara que eu respeito muito, tá fazendo um trabalho assim, ó, que talvez nas outras administrações não teve. Tem verba pra gente produzir um curta, alguma coisa assim? Conversando com ele, se inscrevendo no... Apresentar projeto, eu apresento agora para ele, se ele quiser, entendeu? Sim. Não, o projeto que mais eu tenho em casa é que, na verdade, a Casa de Cultura tem um conselho, tudo, né? Gostaria de mandar um abraço pro conselho, né? Não, beleza. Da Casa de Cultura. Vamos enfrentar o conselho lá para... Mas, enfim, vamos ficando por aqui hoje. Agradecer a todos que assistiram o programa, né? Compartilharam, né? Muito obrigado a todos. Até semana que vem, porque semana que vem é só na próxima semana, né? Porque se fosse na semana passada, seria na que passou, né? Então, muito obrigado a todos. Valeu. Richardson, muito obrigado. Eu que agradeço.